Leitura da noite. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Mas em todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, olha só, aqui o profeta está falando a respeito que os judeus não creram na justiça de Deus. Eles criam na lei, mas não na justiça. E é importante que ele diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, para que nós possamos entender. Quando não entendemos, peçamos discernimento para o Senhor que Ele nos dá. Ele vai abrir a nossa mente para que nós possamos entender mais e mais e mais. Porque ele diz assim, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que crê em Jesus não será confundido. Aí ele pergunta mais. Ele diz mais: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Então, Jesus ele veio para todos, para grego, para gentio, para aquele que nele crê. Mas ele veio e os dele não creram. E os judeus não creram no Senhor Jesus. Os próprios irmãos de Jesus, da mesma mãe, eles não creram no seu próprio irmão. E ele diz mais: porquanto não há diferença entre judeus e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porquanto todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, todo aquele que buscar esse Deus de todo o seu coração será salvo. Porque ele diz mais aqui,
mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois aí Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E ele diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, todo aquele que ouvir e crer será salvo, mas tem que ouvir a palavra. Nós temos que ouvir, nos converter e obedecer esse Senhor até o dia glorioso da sua vida, porque Ele está voltando. Jesus está voltando, igreja, povo de Deus. A fé é um fator fundamental para o avivamento genuíno. Não é a pregação baseada em experiência, e sim em ouvir a revelação da palavra de Deus. Avivamentos duradouros são construídos com base na pregação sólida da palavra. É a palavra. Um avivalista despreparado é aquele que falhou em pesquisar e estudar as Escrituras em busca de uma nova unção e revelação. E depende do sucesso do passado ou de uma personalidade carismática para levar adiante o ministério. A pregação do avivamento exige o preparo para este, arando o solo ocioso dos corações humanos com a palavra de Deus para o momento. Então é a palavra. E para isso nós temos que ler, conhecer, mastigar a palavra do Senhor. Todos os dias lendo e meditando, para que nós possamos ter conhecimento para que essa palavra seja levada a outras pessoas. Não é pregação duradoura, mas é e fundo, porque aqui ele diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Todos serão salvos pela palavra, em Cristo Jesus. É ouvindo que vai vir a fé e será salvos. E permanecermos firmes, em perseverança, em obediência, até a vinda de Jesus Cristo. Porque Ele está voltando. Ele está batendo na porta do seu coração, porque Ele não é como ladrão. Ele não entra arrebentando a porta, Ele bate. Se você abrir, Ele entra e faz morada. Que você venha meditar na palavra do Senhor, que você venha dar um passo para o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus está voltando. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos para que mais vida seja alcançada com a mensagem de salvação. Que Deus te abençoe e te dê um bom domingo de paz na presença do Senhor.